Assim como em diversas áreas da nossa sociedade, o racismo se faz presente também na política. Ambos tratam de uma dinâmica de poder liderada por grupos historicamente fortificados. Neste trabalho, faremos um passeio por temas como a história da política racial, sua atual situação, política e direito, entre outros. Ao fim da escravidão no Brasil, as autoridades governamentais não sabiam o que fazer com a quantidade de negros e mestiços no país. Queriam que o Brasil, agora habitado por famílias portuguesas, fosse um país livre de miscigenação. Para isso, foi criado o movimento eugênico brasileiro. Trouxe uma série de teorias com embasamento científico de que a população negra fazia parte de uma raça inferior à de europeus e de seus descendentes. Nas teorias eram pautadas propostas absurdas, como a esterilização da população negra. A grande maioria das propostas tiveram o apoio do governo. Para ilustrar o dilema da política segregacionista, precisamos voltar ao ano de 1948, onde foi instituído o Apartheid, na África do Sul. A nova lei se formava em separar os habitantes em grupos raciais. O Apartheid foi um conjunto de leis, onde separava os lugares para negros e brancos, tipo restaurante, ônibus e até bebedouros. O Apartheid durou quase 50 anos, tendo seu fim no ano de 1994, há menos de 30 anos. No Brasil, o sistema de cotas tornou-se conhecido em meados dos anos 2000, inicialmente pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ. O objetivo das cotas é tentar corrigir o que é considerado como injustiça histórica, herdada no período escravista e que resultou em menor acesso ao ensino superior e, consequentemente, a menores oportunidades no mercado de trabalho para negros e indígenas. A problemática das cotas raciais está relacionada ao entendimento de que, na verdade, essa medida afirmativa é irrelevante ou injusta, quando em realidade se faz mais do que necessária na nossa sociedade. O conceito de necropolítica se resume em questionamentos se o Estado possui ou não licença para matar em prol do discurso da ordem. Os Estados modernos adotam em suas estruturas internas o uso da força, em dadas ocasiões como uma política de segurança para suas populações. A ausência da participação negra na política, além de refletir a desigualdade, ela também aumenta essa desigualdade, porque essas políticas públicas elas são pensadas em pró essa parcela. Não existe essa contrapartida da visão do negro, do pensamento do negro em relação a essa política. Com a abolição, o negro foi relegado ao status de cidadão de segunda classe, excluído dos direitos sociais e da cidadania, e desconsiderado por uma concepção de história branca e europeia que enfatizava o movimento operário da perspectiva do branco imigrante europeu. Mesmo em condições adversas, os negros atuaram politicamente. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, pretos e pardos correspondem a 59,9% da população brasileira, mas não são apenas 46,5%, são 35,7% de pardos e 10,8% de negros, nos cerca de 29 mil candidatos aos 8 cargos que estarão em disputa em 7 de outubro. São mais de 13 mil candidatos negros no total, sendo 3% dos candidatos negros que decidem a concorrer à presidencial, que é 0,7%, a governador 1,1% e senador 1,9%, tendo o número total de candidatos negros neste ano de 44,2% maior que nas eleições de 2014. Quando falamos em direito como justiça, estamos abordando a face mais naturalista do significado. Isto é, os direitos de um modo informal, não necessariamente atrelado às leis estatais. Direitos básicos e inerentes a todo ser humano, como o direito da vida, por exemplo. O racismo se faz presente nessa pauta quando é perceptível a privação desses direitos básicos à população negra e indígena, como ocorre na necropolítica, que já foi citado anteriormente.
Nessa concepção do direito, já estamos abordando de um ponto de vista diferente. O direito, como norma, trata das leis estatais, aquelas que, em teoria, têm obrigação jurídica para serem cumpridas. Na realidade, sabemos que não funciona dessa forma. Se analisarmos o direito como manifestação de poder, podemos observar que aqueles que o detêm são, em sua maioria, grupos privilegiados historicamente. Sendo assim, há uma clara relação entre o exercício do direito e o racismo, sendo as leis uma extensão dos interesses daqueles que possuem o poder institucional. Podemos ver essa concepção do direito refletida cotidianamente nas abordagens policiais, nas audiências de custódia e nas vidas penitenciárias. Nessa concepção, o Estado que irá impor a ordem social e com ela os direitos, o que implica diretamente nossas relações cotidianas. Apesar de que, em teoria, tenhamos os mesmos direitos, na prática elas não possuem a mesma eficácia. Direitos como a relação social trata de desempenho de nossos direitos no dia a dia em como ele varia de acordo com a nossa posição social. Neste trabalho, podemos explorar diferentes faces das questões raciais no âmbito político e no trato dos direitos. Após essa análise, o questionamento que fica é: até quando trataremos o racismo de forma imparcial e deixaremos que essas injustiças continuem a ocorrer ao nosso redor?